Vamos lá, meus amigos. Coisas que você precisa aprender do básico para você montar o seu aquário. Primeira coisa, escolha um espaço na sua casa e um aquário que seja adequado, não vai estorvar a sua passagem, tá? Que pode causar um acidente. Segunda coisa, o layout. O que é o layout? É o que você vai compor na paisagem do seu aquário. O que você deseja, certo? Escolhi o layout. Pô, quero um plantado. Quais são os peixes que vou precisar colocar dentro desse aquário? Você faz um estudo. Geralmente, um profissional vai te cobrar por isso, tá? Um cara vive disso, não fique chateado se ele cobrar para te dar essa instrução. Porém, você tem o espaço. De preferência, não escolha, se você mora em região fria, sul, não escolha um corredor que passe vento. O vidro é o maior condutor de calor que existe, tá? Então, bateu o vento gelado, vai automaticamente repassar para a água, vai dar uma questão na temperatura, tá? Vai te trazer problema. Outra coisa, tô aqui arrumando aqui a água porque eu tô enchendo esse aquário. Outra coisa, escolhi o layout, coloquei toda a minha ornamentação dentro do meu aquário, certo? Já criei o espaço, já botei do jeito que eu quero. Qual é o segundo passo? Ciclagem. O que é ciclagem? O cara que é o profissional, ele vai perguntar: você ciclou o seu aquário? O que é o ciclagem? Ciclagem é você criar a vida biológica para o seu peixe sobreviver dentro do seu mundo, porque o aquário, ele é seu mundo, o mundo dentro da sua casa. É um sistema totalmente fechado, biologicamente trabalhado, para que o peixe trabalhe. Você precisa de um sistema de filtragem. Aí você vai escolher qual sistema de filtragem. Lembrando, quanto menor o aquário, mais aborrecimento você tem, mais dedicação você precisa. Por quê? Porque manutenção é limpeza, é tirar dejetos, fazer limpeza no filtro. Então, um aquário grande requer um sistema de filtragem grande. Não que o pequeno seja ruim, mas o aquário grande requer a necessidade de um sistema de filtro grande que demora muito mais tempo para poder você precisar fazer a manutenção. Ponto. Escolhi o meu layout, escolhi os peixes que vão dentro do meu aquário. E o que eu tenho que me preocupar? Ciclagem. O que é a ciclagem? Ciclagem são as colônias de bactérias que são necessárias para haver vida dentro do seu aquário. Que bactérias são essas? A bactéria que vai comer a amônia. Vamos fazer um exemplo. O seu peixe, ele urina. Vamos fazer esse exemplo. Ele urina 5 vezes o peso dele por dia. 5 vezes o peso dele por dia. Vai criar amônia. Essa amônia precisa de uma bactéria para comer, digerir essa substância tóxica e transformá-la não tóxica, diluí-la, sumir com ela do seu aquário. Exatamente, sumir com ela do seu aquário. Porém, essa bactéria, ela gera uma outra substância tóxica, que vai gerar outra bactéria. Essa bactéria precisa ser criada e ela tem um tempo de processo para ser criada. Para cada uma bactéria que consome amônia, precisa de uma outra que consoma o nitrito. Demora 7 vezes mais. Então, se tu tem 7 dias para criar a de amônia, a outra vai ser 7 vezes 7. O que eu quero te dizer? A bactéria que está dentro do seu aquário, que ela foi produzida para sustentar a biologia do seu aquário, requer que exista amônia. Então, é a vida do seu peixe.
Você vai colocar os peixes lá dentro, esses peixes vão criar amônia, vai criar o alimento para aquela bactéria e assim vira um ciclo. Esse ciclo está equilibrado, teu aquário está em equilíbrio, pronto para colocar o peixe. Como eu faço para ciclar o meu aquário? O que eu faço? O que é necessário? Existem diversas teorias, diversas que são caras. Mas eu aprendi com uma pessoa, você colocar amônia, aquela que você compra na farmácia, não aquela pasta de dourar o pelo, amônia pura. Uma gota para cada 2 litros. Se você tem 100 litros, faça a conta de 50 gotas. Matemática redonda. Vai dar o pico de amônia, vai criar o sistema, as bactérias vão criar o sistema de nitrito, vai dar o pico de nitrito e depois vai zerar. Vai virar nitrato. Nitrato sai do seu aquário com a troca na TPA, né? E é necessário ter evaporação. O aquário não pode ser lacrado 100%, tá? Senão você vai criar um problema bem grave. Vamos voltar para o básico. Criei o meu layout, tá aqui. Estou colocando água bem lentamente, tá vendo ali? Bem lentamente, para não causar uma sementinha sair do lugar. Não tem pressa para isso. Muitas pessoas colocam até uma esponja ali para aumentar a velocidade. Mas se você reparar, ó, eu tenho plantinhas ali, ó. Então eu não quero que elas se movam, quero elas paradinhas. Outras estão flutuando aqui, ó, tá? Elas seriam para estar enraizadas, porém estão flutuando. Depois eu pego e coloco elas devagarzinho com a pinça. Coloquei o meu sistema funcionando, girando, fiz a ciclagem, sistema de filtragem, fiz o teste pH, deu 6,8 por causa dos troncos, por causa das folhagens. Então, o peixe que eu quero vamos dar um exemplo que você vai querer uns peixes africanos. Vamos botar peixes alcalinos, peixes amazonenses, que já precisa de mais ácido. Isso você vai ter que fazer um pouquinho de estudo. Aí, poxa, minha água não tá ácida. Você vai ter que procurar comprar ou pedras alcalinas que liberam, né? Ou aragonitas, que seriam conchas. Eu coloco saquinhos, tipo no meia calça, bolinhas de aragonita em alguns cantos. Outros colocam o próprio cálcio, né? Eu prefiro o mármore, que ele vai devagarzinho, ele vai criar lentamente ele vai criar um estágio. Mas você não pode chegar, porque você achou que está ácido demais, e chapuletar, né? Colocar em excesso um produto que vai alcalinizar, porque vai subir demais e depois, dependendo do que tu colocar, tu não consegue regredir. Vamos dar exemplo que cada pedrinha dessa aqui transforme o meu aquário em alcalino. Como é que eu vou retirar tudo isso aqui? Não tem como. Então, você tem que ir dosando até chegar naquele grau que você quer, tá? Agora, lembrando, a alimentação do seu peixe vai mexer no pH. Uns vão dizer que não, mas vai mexer. Por exemplo, eu tenho um aquário que é de peixe carnívoro. Se ele come carne, ele vai fazer a sujeira dele lá, aquela sujeira vai ficar por ali e ela vai criar uma amônia, né? Que ela vai se decompor ali no fundo do aquário. Você às vezes não vai estar limpando todo dia. Aquilo ali vai criar uma acidez e vai mexer no pH do seu aquário. Porém, a tua sistema biológico, a tua amônia, que seria causada pelos dejetos, vai estar controlada pelas bactérias que já existem no teu sistema. Então, esse perigo você não vai correr. Vai ficar esteticamente feio, porque tá sujeira, dependendo do tipo de substrato que você colocar. Tem gente que gosta de areia clarinha, tem gente que tá botando aquelas mármores quase com umas purpurina coloridas, rosa, azul e outras cores. Eu gosto muito da pedra de rio, tenho simpatia pela pedra de rio.
por diversos motivos. Um deles eu acho bonito, né? Fica um sistema mais natural. Quando você coloca o seu substrato, tem que pensar também se ele vai ofuscar o teu peixe, né? Por exemplo, muitas pessoas colocam o fundo preto, certo? Eu não tenho fundo nesse aqui porque o foco nesse aqui é outro. Mas coloca o fundo preto. Aí, se você não tiver uma luminosidade boa, o que vai acontecer? Dependendo da coloração do seu peixe, ele vai ficar sumido dentro do seu aquário. Eu tenho o meu jumbo ali que tem 5 cascudos que eu nunca vejo. Preto, fundo preto, parede preta, não dá para ver. Mas, porém, os oscars que são de cores vibrantes, os Severo Gold, o meu jaguar vive escondido. E você também tem que lembrar outras coisas. Existe o peixe de superfície, existe o peixe do meio, existe o peixe do fundo, tá? Todos eles são legais. Porém, existe o peixe que anda para tudo que é canto. Um quinguio, por exemplo. Ah, eu quero criar um aquário com quinguios. Quinguios adoram comer planta. Então, já fique esperto. Carpas crescem rápido. Fique esperto e comem plantas. Os peixes que são de botar dentro dos aquários plantados, normalmente são de águas ácidas, tá? Geralmente são de águas ácidas. Você pode botar os neons ficam legais, os bandeiras ficam muito bacanas, tá? Existe uma alga que dá nos troncos, que dá nas folhas, que os peixes amam comer, tá? Os peixes amam comer. Coisas que acontecem nos aquários plantados. Folhas morrem. Isso aqui não tem para onde fugir. Você tem que ter uma pinça, uma tesourinha, você vai lá, corta. Ou vai deixar ela boiar, ela vai morrer. Ela morrendo ali, ela vai acidificar a sua água. Então, esse controle de acidez da água é muito importante. Falamos de layout, falamos de ciclagem, falamos de acidez da água, pH. Agora você vai ter que pensar no teu sistema de filtragem. Qual o sistema de filtragem que você vai achar melhor? Um canister, ele é bem interessante. Você faz uma manutenção a cada 10 dias, dependendo da quantidade de peixe que você tiver. Se tiver um peixe tipo um gourame, se tiver um peixe... Tem peixes que são bagunceiros, tá, meus amigos? Então, quando você for pensar em botar um peixe, procura saber do peixe, porque tem peixe que vai destruir toda essa arrumação que você está fazendo. Não vai arrancar aquela pedra do lugar, mas que ele vai fazer de cavar buraco. Oscar, por exemplo, adora cavar buraco. Tilápia zebra, tudo que tu mexer, ela vai lá e vai botar do jeito dela. Ela escolhe a forma dela. Os flowers também, segundo quem cria flowers. Então, os bandeiras, eles além de trazer para você equilíbrio, pelo nado calmo, por ser um peixe calmo, dependendo do ambiente que você vai instalar o seu aquário, a fauna influencia na harmonia do ambiente. Tu imagina tu colocar peixes que ficam se perseguindo o tempo inteiro. Você está nervoso, você senta na frente do sofá e tu olha para aquele aquário, os peixes estão se caçando. Pode ser até brincadeira, pode ser até uma disputa de território, porém vai te dar um estresse. Então, os bandeiras, normalmente, depois que está equilibrado, quem já decidiu quem vai mandar em qual lado do aquário, te traz calma. Quinguios são felizes, quinguios são bons para você ter num ambiente onde tem criança, para distraí-las, e outros mais. Tem os decorativos, né? São coloridos. Porém, os peixes discos são peixes sensíveis a todas e qualquer variação. Peixes discos têm que ser alimentados pouquinhos e 3 vezes ao dia, se possível 2, para que ele não se pantufe demais e venha a óbito. Existem muitas mortes causadas por excesso de alimentação, tá? Então, tá aí o básico para que você tenha o seu aquário funcionando. Ah, mas quanto tempo demora a secagem? 40 dias é o ideal. Tenha sempre o controle de pH, controle de amônia e o controle
de nitrito. São o básico. A dureza da água. Existe essa questão. Por exemplo, aqui na minha casa, a água sai da bica com 7,5 de pH. Porém, ela percorre um trajeto muito grande da onde sai até chegar na minha bica. 2, 3 dias depois, você faz uma medida, você vai ver exatamente qual é o seu pH. Né? Vai haver a evaporação. Aqui eu estou colocando direto, não preciso tratar. Por que não preciso tratar? Porque o cloro, que é um dos componentes que vem junto da água, e fora os metais pesados, o cloro se dissipa. O condicionador, ele faz os metais pesados que vêm na água ir para o fundo, vai para o substrato. Então, você fazendo uma limpeza, em tempo, você vai fazer com que seu aquário esteja sempre em condições de vida para os seus peixes. É uma das coisas que você tem que se preocupar. Mas no meu caso aqui, ele é um viveiro para minhas plantas. Vou trazer as outras de lá para cá, que estão num outro aquário, para que elas se reproduzirem. Eu criei aqui um layout, né, um tronco aqui que eu achei no meio do pasto ali, estava enterrado numa lamaceira danada, lavei, deixei secar, botei no cloro com sal grosso e deixei secar de novo e tá aqui. Alguns põem no forno, tá? Dá aquele baforada no forno. O tronco geralmente boia, você tem que esperar ele encharcar para ele afundar. Então, existem alguns processos que é assunto para outro dia. Mas o básico é esse. Escolher o sistema de filtragem, não esqueça de coisa que você não pode economizar nas suas mídias biológicas. Eu não tenho mídias biológicas, o meu filtro é interno. Eu tenho 2 filtros em alguns aquários, um para fazer o sistema de coleta de partículas flutuantes e um outro cheio de mídias. Pô, mas não há necessidade de botar 2 filtros, é necessário? Depende, você pode colocar metade de mídia e a outra metade com a espuma. Isso depende da quantidade de peixes que você tem. Lembrando, todo sistema cria biologia. As pedras, os galhos, as folhas. Cada detalhe que tu tem dentro do seu aquário, cada enfeite cria biologia. Então, esses enfeites, cada vez que tu tira um, coloca um, dá um desequilíbrio na biologia do seu aquário. Porque ali tem as bactérias coladas, aquelas bactérias. O cascudo é um peixe que ele adora comer, sugar aquele lodo. Por exemplo, aqui. Tá vendo esse lodinho aqui? Se o cascudo tivesse aqui, ele tivesse acesso a esse espaço, ele conseguiria sugar. Porém, normalmente, vou explicar para vocês um detalhe. Essa faixa daqui, ela é coberta. Geralmente você coloca uma faixa de contact, né? Porque isso aqui é biologia, tá, meus amigos? Isso aqui é biologia. Isso aqui é vida. Não é sujeira. Para aparência, parece que o cara é porco, mas não é não. Aquilo ali é biologia. Voltando para a parte que você tem dúvida. Filtragem. Dependendo do aquário, 2.000 litros hora, 3.000 litros hora. Quer dizer o quê? Que ele vai circular água 1.000 litros hora. Mas o meu aquário só tem 100 litros. É necessário tu ter um aquário 1.000 litros hora? Não. É necessário você ter 300 litros hora. Porque você tem que ter uma bomba 3 vezes mais que a capacidade do seu aquário. Lembrando que uma frase célebre: menos é mais. Quanto menos peixe, menos aborrecimento. Mais peixes, mais aborrecimento. Não é porque tu tem um aquário de 10.000 litros que tu tem que barrotar de peixe. Peixe tem que ter área de circulação. Tem peixe que gosta de ficar escondido. Tem peixe que gosta de ficar passeando. Tem peixe que gosta de ficar cavucando. Então,
Saiba escolher a fauna do seu aquário antes de comprar o peixe. Saiba escolher o layout do seu aquário, de acordo com a sua sala, de acordo com o seu estúdio, de acordo com o seu escritório, de acordo com o que você tem. Não adianta você ter um escritório, por exemplo, de advocacia, onde você recebe pessoas, ou um odontológico, e você ter uns peixes se atacando. Você tem que ter peixe que traga paz, peixe que traga harmonia, peixe que o cara olha e fique calmo. Imagina você ir fazer um tratamento de dente, de canal, cheio de medo e ver os peixes zoando. Você vai ficar ansioso. Então você que tem um consultório, deseja colocar um aquário, é legal tu colocar uns bandeiras. Bandeira requer uma temperatura equilibrada, requer um sistema equilibrado. O bandeira requer poucos cuidados, porque ele não é um peixe que sujão, ele não é um peixe que faz bagunça. Então, tudo isso tem a ver com a necessidade. Ah, o Oscar tá na moda, o Oscar é um peixe bacana. Porém, o Oscar é um peixe super resistente. Raramente teu Oscar vai vir a óbito por bobeira. Porém, é um peixe sugirmundo. Aí você tem que ter uma biologia bem bacana. No meu jumbo eu tenho 14 Oscar. Tinha, né? Vendi 2 ontem. Então, pensa na biologia que eu tenho que ter para ter 14 Oscars. Eu era muito resistente a colocar substrato. Quando eu coloquei substrato, acabou o meu problema de picos. Diminuiu. Outra coisa, alimentação. Peixe carnívoro é dia sim, não. Pouquinho. Não barrota. O estômago do peixe não é uma sacola de mercado. Ele come e vai trazer problema para ele. E lembrando que cada Oscar faz 5 vezes xixi do peso dele. Tem Oscar que já pesa 1,5 kg, 1 quilo. Eu acho, né? Pelos meus tem 30 e poucos centímetros, já deve estar com 1 quilo. Então, macho e fêmea varia muito de peso. Mas eu estou supondo, não estou nem falando para depois vir alguém me criticando. Mas pelo tamanho do meu peixe, eu acredito que ele tem 1 quilinho já, ou 1,5 kg. Nunca pesquisei saber, porque também não é minha praia. A ideia é passar para você o básico. Esse básico é a necessidade que você vai precisar amanhã para que seus peixes não venham a óbito, para que você não entre em desespero, não fique nos grupos lá perguntando, pelo amor de Deus, deu pico disso, deu pico, meus peixes estão morrendo. Isso acontece com qualquer aquarista iniciante e muitos desistem do hobby porque começam errado. Então, primeiro o aquário. Quando você comprar o aquário, você verifique, se comprar usado, você verifique a cor do silicone, tem que estar transparente. Se tiver esbranquiçado, com fungos, não compre ou faça uma barganha que você possa mandar um profissional abrir e recolar. Principalmente isso, abrir e recolar, refazer o aquário para que você não sofra amanhã. Esse aquário aqui eu peguei de doação, foi um aquário doado, porém já recolei ele 2 vezes. Por quê? Onde eu via que estava ruim, recolava. Quando eu enchia a pressão. Outra coisa que você tem que ter é o isopor, para que ele não trabalhe, né? A superfície plana, geralmente o chão não é plano, aí a bancada fica meia balançante, aonde o seu aquário torce e abre, entendeu? Esses são os cuidados básicos. Qualquer dúvida é só chamar.